Em um caso julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um condomínio em Campinas foi penalizado após dispensar seus funcionários e substituir a portaria tradicional por uma portaria remota. O condomínio teve que pagar a um trabalhador 7 pisos salariais de indenização. Eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito condominial, Luiz Fernando Maldonado, sobre esse assunto. Luiz Fernando, o meu grande parceiro e advogado, mais conhecido como advogado Ayrton Senna. Tudo bem, meu irmão? Prazer em recebê-lo mais uma vez. Tudo bom, Diogo? É um prazer. Muito obrigado, viu? Sempre um carinho muito grande estar aqui com vocês. Doutor, me diga uma coisa. Esse caso pode abrir precedentes para outras situações semelhantes, assim como aconteceu esta em Campinas? Sim, a Justiça ela tem por hábito trabalhar com as jurisprudências, né? Utilizando casos semelhantes, casos análogos. Isso pode vir se tornar uma jurisprudência e uma referência para outros casos. Mas o assunto, embora tenha saído esse julgamento, o assunto ainda é bastante divergente. Tem julgamentos de outro lado também, do próprio TST. Nesse momento, a gente está destacando um julgamento recente de uma turma, mas, na verdade, tem outra turma do TST que entende de uma forma divergente. Mas a gente não sabe como vai ser. Como foi um caso de alto impacto na rotina de um condomínio, vale a gente discutir sobre esse assunto, parar para pensar, porque, como você bem mencionou, isso pode acabar se tornando uma referência para outros casos. Que diz a lei hoje do condomínio relacionado a esse sistema de portaria remoto? Essa discussão ela já de alguns anos vem se arrastando nas questões da convenção. Hoje é possível o condomínio optar pela portaria remota, está na convenção da categoria, só que para que ele faça essa migração, a convenção diz que ele tem que indenizar cada porteiro que ele dispensar em 10 salários de acordo com o piso salarial. Ou seja, 10 vezes o piso da categoria por porteiro que ele for dispensado. Geralmente os condomínios têm em torno de 4 porteiros, quando a portaria é 24 horas. Então, nesse caso, teria que pagar aí 10 pisos salariais para cada porteiro que for dispensado. Ela fazendo esse pagamento, ela pode ficar com a portaria virtual. Isso é o que nós temos hoje. Esse caso de Campinas, em especial, o que aconteceu foi que o condomínio dispensou os porteiros para pôr a portaria virtual e não pagou essa indenização prevista na convenção. Por isso, houve essa condenação. Na época da convenção antiga, eram 7 salários. Hoje, na convenção atual, já são 10 salários de indenização. Uma pergunta que acho que faz parte aqui do contexto desse nosso assunto. Essa decisão da Justiça sobre o condomínio lá de Campinas não contraria outras decisões já tomadas aí pelo próprio STJ, né? Contraria, e esse é um ponto delicado, porque já houve julgamentos do próprio TST, do STJ, como você mencionou também, no sentido de que essa cláusula de proibir a portaria virtual ou de indenizar pela portaria virtual, ela seria ilegal. Já tem julgamentos sobre isso. E essa veio para contrariar esses julgamentos anteriores. Então, a própria Justiça, nesse momento, está passando por um conflito dentro do próprio órgão julgador, com esse julgamento novo, mas existem muitos julgamentos anteriores no sentido de que essas cláusulas seriam ilegais. Agora nós vamos precisar ver como que o STJ vai pacificar esse assunto para que justamente não haja mais essas divergências, né? Porque hoje você tem julgamento dos dois lados, e isso causa uma insegurança jurídica ruim para quem quer tomar uma decisão, que quer e precisa tomar uma decisão. Então, agora o STJ vai ter o papel de pacificar esse assunto e dizer se essa cláusula é devida ou indevida. A indenização deve ser paga ou não deve ser paga. O que eu acho importante destacar é que não se deve proibir uma modalidade de portaria, no caso a portaria virtual. É muito importante que cada condomínio tenha o seu direito de escolha. Se ele quer a portaria virtual, ótimo, que ele ponha a portaria virtual. Se ele quer a portaria presencial, ótimo também, que ele possa colocar a portaria presencial. O importante é que a Justiça não interfira no direito de escolha dos condomínios, porque cada condomínio tem um perfil, cada condomínio tem uma necessidade.
A portaria virtual tem vantagens e desvantagens, a portaria presencial tem vantagens e desvantagens. Então, é muito importante que se deixe os condomínios fazerem suas escolhas de qual modalidade que cabe melhor para eles, tanto por questão de qualidade, quanto por questão de valores, e até porque a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela estabelece essa liberdade de mercado, essa livre escolha. Então, é muito importante que na hora do julgamento o SCPJ se atente a essa regra constitucional. Uma coisa, se a gente levar em conta que um condomínio não é uma empresa e é de interesse dos moradores reduzir o custo, né? Qualquer ação que impeça a automação de serviço significa um prejuízo para esses moradores, não é? Com certeza. A vantagem da portaria remota ou virtual é justamente o custo. Ela é mais barata do que a presencial. Em torno aí de 60% a 50% mais barata. Tem condomínios, por exemplo, condomínios de pequenos, com 30 unidades, 20 unidades, que não têm condições de pagar uma portaria presencial, fica muito cara para eles. Mas eles podem pagar uma portaria virtual que fica mais barato e vai atender as necessidades deles. Por outro lado, um condomínio com 800, 700 unidades não tem como ter uma portaria virtual porque não consegue atender. Para eles vai ter que ser a presencial. Então, é isso que é importante, deixar o livre mercado para que haja as opções para os consumidores, que no caso são os condomínios, e eles escolham o melhor método de trabalho, o melhor formato de portaria para eles. Discutido dentro do condomínio, o que é melhor e o que causa menos prejuízo. Então essa seria a dica que o senhor daria para os condomínios. Lembrando que toda portaria que for fazer essa troca, o porteiro que ele for demitir, ele tem que pagar essa multa então aí de 10 pisos salariais do porteiro, né, doutor? Perfeito, Diogo. Excelente afirmação, excelente colocação que você fez. Pode colocar portaria virtual? Pode, a convenção hoje permite. Ela só fala que você vai ter que indenizar 10 pisos salariais para cada porteiro. Então, se você tiver caixa para isso, ou se achar que a vantagem financeira, né, vai reduzir 50% do custo, com o passar do tempo você vai conseguir, mesmo que você pague esses salários, você vai recuperar esse valor, é uma opção do condomínio. Mas é importante estar ciente de que a regra vigente hoje é essa, e isso representa um risco na hora de uma tomada de decisão. Então, é uma questão de tomar uma decisão ciente das consequências, analisando riscos, o síndico conversando com o conselho fiscal, consultando o seu jurídico, para tomar a melhor decisão de acordo com o perfil de cada condomínio. Do doutor Luiz Fernando Maldonado, quero fazer um convite para o senhor, quero estender. Próxima vez eu gostaria que o senhor viesse aqui no estúdio para dar entrevista ao vivo. E não tem problema, pode trazer o quadro do Ayrton Senna, que a gente coloca o quadro aqui atrás, para não perder essa característica sua, viu? Vai ser um prazer, Diogo. É só questão da gente acertar a agenda, numa próxima oportunidade, dando certo, eu vou presencialmente. Ó, e vou confessar que já é a segunda vez que eu fui lá na exposição do Ayrton Senna, lá no Santa Úrsula, com todos aqueles objetos que pertencem ao senhor, viu? Que legal, fico feliz. Espero que você tenha gostado. E eu acho que ficou bem bacana, né? Ficou lindo. Eu vou estender até o convite aqui para o meu grande amigo Leonardo Andrade para ele lá conhecer. Você conheceu lá de perto, você viu? A exposição do Ayrton Senna? Todo o material faz parte do Dr. Luiz Fernando Maldonado. Grande abraço, Dr. Luiz. Fica com Deus, meu irmão. Brasil. Obrigado, Diogo. Um grande abraço. Valeu, obrigadão, meu irmão. 1h19. Vamos falar da Bidus Presentes?